vai dar o destaque dele, mas antes já passo alguns dos meus, Savoia. A volta da Bundesliga neste fim de semana na tela do Fox Sports e também o Real Madrid com treinamentos. Será que bem estruturados? A gente mostra já, mas antes, vem você, Savoia, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, meus amigos do Fox Sports. Bom, o meu destaque vai para o Corinthians e para a reunião do CORE hoje à noite, marcada para hoje à noite. Tem os membros natos, os membros vitalícios, André Sanches e Mário Gobi vão estar presentes, eles são vitalícios. E sabe que será discutido? Uma forma de realizar por videoconferência a reunião do Conselho que vai aprovar ou reprovar as contas da atual gestão, né? Mas é meio difícil isso daí. Não sei como eles vão fazer para realizar a reunião do Conselho, porque tem gente muito velha, gente que não tem internet. É um grupo absolutamente heterogêneo. Estou curioso para saber o que eles vão decidir. Daqui a pouco mais do Corinthians e esse destaque do Savoia, mas agora o Flamengo é o nosso destaque, 5h02. Flávio Amêndola, repórter Fox Sports, chega com os destaques do Rubro Negro. Boa tarde para você, Amêndola. Tudo bem, Mota? Uma boa tarde para você, para o pessoal que está ligado acompanhando o Fox Sports. De primeira, no Flamengo, uma alteração no planejamento para essa segunda-feira. Havia sido dito que o Flamengo realizaria novos exames, uma nova bateria de exames para o coronavírus, novo coronavírus, e esses exames de sorologia são exames mais rápidos, mais práticos, mas por conta do decreto do Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, prorrogando a quarentena até o final do mês, o Flamengo adiou isso. Então, hoje não haverá essa nova bateria de exames. O único jogador do Flamengo que ainda não realizou esses exames é o Arrascaeta, ele que estava no Uruguai com a sua família, retornou no último sábado ao Brasil e deve fazer isso, se não hoje, nos próximos dias. De uma outra informação, a diretoria do Flamengo vê com bons olhos uma possível negociação do atacante Lincoln, que interessa o Lokomotiv de Moscou lá da Rússia. É bom te lembrar, o Lincoln até garoto da base, fez gols importantes, mas perdeu espaço com a chegada do Pedro. Então a direção do Flamengo, quem sabe, pode negociar o Lincoln com o futebol russo, viu, Mota? Obrigado, Amêndola, pelas informações do Flamengo. Eu quero ouvir até o Savoia sobre esse tema, né? Com a pandemia, muitos times sentindo a crise econômica, talvez alguns jogadores que não fossem vendidos num momento como esse, se não houvesse a pandemia, talvez haja um apressamento das coisas para fortalecer o caixa e minimizar o impacto da crise econômica em função da crise da saúde. Olha, mesmo antes da pandemia, o Flamengo já estava vendendo as suas promessas da base, né? Vários jogadores foram negociados, Vinícius Júnior e tantos outros, e o Flamengo tem conquistado algum dinheiro justamente nessas transações. Imagina agora, com o Lincoln, que é um jogador que não tem espaço mais no time, né? O Flamengo contratou muita gente boa, ganhou títulos. Eu acho que é uma tendência o Lincoln sair. Vai depender só do staff do jogador, da família e dos seus agentes. Acho que se vier uma boa proposta, o Flamengo vai abrir mão do seu centroavante. O assunto agora vem de Porto Alegre, a dupla Grenal, Grêmio Internacional com o repórter Wagner Martins. Um abraço, Felipe, amigos do Fox Sports. Dupla Grenal treinando normalmente nesta segunda-feira à tarde, após o cancelamento dos treinos da segunda-feira pela manhã por conta de uma interpretação do que havia dito o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na live oficial do governo do estado no sábado à tarde. Na entrevista coletiva, ele foi questionado se os treinos poderiam continuar e disse que não, que de acordo com o novo decreto que separa o estado por regiões, classifica por bandeira a questão dos riscos em cidades e regiões aqui do estado. Porto Alegre é considerada uma cidade de risco médio, por isso recebeu a bandeira laranja e que por conta disso os clubes não poderiam treinar. Mas o próprio decreto deixou brechas para interpretações e os departamentos jurídicos de Grêmio e Inter entenderam que sim, que adotando todos os protocolos, todas as medidas de precaução, os clubes poderiam retornar às atividades e assim o fizeram. Inter e Grêmio na tarde desta segunda-feira, programação que continua a partir da manhã desta terça-feira também. Portanto, por aqui,
tudo como estava na semana passada. Os jogadores treinaram até sábado, folga no domingo e programação mantida para a próxima semana, mesmo sem saber quando a bola voltará a rolar aqui nos gramados gaúchos. Um abraço, Felipe. Valeu, Wagner Martins, falando da dupla Grenal. Agora a gente chama o Savoia para falar dos dois times do sul do país. É com você, Savoia. Então, Felipe, o que eu falo dos dois times serve também para qualquer equipe que volte a treinar. Como é que será que vai estar a cabeça do jogador com tudo isso que ele vê na televisão, ouve no rádio, lê nos jornais, pela internet? Será que os caras vão treinar como treinaria normalmente? Eu, sinceramente, eu duvido. Claro que a situação no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, é um pouco melhor ou muito melhor do que a situação de São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que o jogador mesmo fica preocupado. Todo aquele aparato, né, para você evitar a contaminação, não sei. Eu acho que, mas de qualquer forma você tem que respeitar, né? Você tem que se botar no lugar dos clubes. Os clubes dependem também de uma volta do futebol, mas isso é difícil você prever, não tem nenhuma data ainda definida. Se você tirar algumas, a Alemanha, por exemplo, aqui no Brasil você não tem a menor ideia de quando a pandemia, de quando a curva da Covid-19 vai começar a baixar, né? Então é muito difícil, mas todo cuidado é pouco, é isso que todo mundo deve ter na cabeça. A gente fala agora do Corinthians, assunto que chega com Gustavo Berton. Vai que é sua, Berton. Tudo bem, Mota? E olha só, o Corinthians segue em contato constante com seus jogadores, já pensando no possível retorno do futebol. Claro que nós ainda não temos datas para isso, mas tanto o departamento físico quanto a diretoria do clube seguem orientando os jogadores para que eles não parem os exercícios mesmo em casa. E as finanças do Corinthians seguem sendo assunto. Depois do balanço divulgado de 2019, onde se apresentou um déficit muito grande em relação a 2018 e a dívida do clube voltou a crescer, agora o Corinthians estaria atrasado também no pagamento do fundo de garantia dos seus funcionários e essa dívida já somaria 150 milhões de reais. Claro que isso afeta também o futebol e as possíveis contratações. A Fiel está esperando sim reforços ainda para essa temporada. O sonho maior é o atacante Jô, que está atualmente no Japão. Porém, com essa crise do Corinthians, e o Jô ainda tem contrato com o Japão, o Corinthians agora também tem um concorrente, ou alguns concorrentes. O mais forte talvez seja o Santos, embora o presidente André Sanches teria afirmado que o Jô disse a ele que a prioridade na volta ao Brasil seria o Corinthians, clube que ele se criou. Mota, é com você. Valeu, Berton. Savoia, o Corinthians foi inclusive o seu destaque. Agora as novidades do time com o Gustavo Berton. A palavra é sua. Alô, Savoia, não me ouve? Depois só peço que a coordenação me dê o feedback se eu estou chegando no normal, afinal de contas, jogamos... Agora o joinha, esse joinha, calma o coração, Savoia. Savoia, o Corinthians... Não, o Corinthians está vivendo uma situação muito difícil, né? Porque quando você deve muita coisa e não há perspectiva de pagamento, gera uma insegurança geral, né? Agora o Corinthians está pensando até em não jogar mais à noite e aos finais de semana, porque os jogadores são contratados pela CLT e, de acordo com a lei, tem que pagar adicional noturno, hora extra nos finais de semana. Então, criou-se aí um impasse, né, em função do que aconteceu com o Maicon, com o Paulo André, que ex-jogadores do São Paulo e do Corinthians. Então, o Corinthians está preocupado com futuras ações trabalhistas, né? E o trabalho de campo, de sequência de campeonato, fica até em segundo plano, porque são tantas preocupações para pagar o que o Corinthians deve. Olhem como o Corinthians deve, hein? Meu Deus do céu. Não queria estar na pele do presidente André Sanches, não. A gente segue falando sobre futebol, mas agora internacional. A gente vai falar o que o presidente de La Liga trouxe no sentido de novidades. Aí o Tebas, que é o presidente de La Liga, onde houver menos risco, será os lugares, será onde jogaremos, disse o Tebas, o presidente da Federação de La Liga. Tem uma discussão muito grande lá, Savoia, no sentido de todo mundo que é envolvido no futebol fala, estamos prontos, vamos voltar a jogar, a data ideal é tal momento. Só que daí eles falam, mas aí temos que respeitar
as entidades públicas, né, os órgãos de saúde, ou seja, essas declarações deles não são tão sólidas nesse sentido. Se é a saúde pública que define, quando eles dizem que devem voltar a jogar, é meramente um machismo, não, Savoia? É verdade, e tem um jogo para a torcida, jogo para a mídia, mas na verdade, o que aconteceu com a Olimpíada no Japão? O governo queria realizar a Olimpíada, mas foi até o final, até onde deu. Quando o governo percebeu que não dava mesmo, adiou, né? E vai adiar outra vez se tiver problema. É a mesma coisa os clubes, as federações, as ligas, que querem, todo mundo quer a volta do futebol. Eu quero a volta do futebol, mas eu quero, acima de tudo, a vida. E é isso, ou é nisso, que os dirigentes, os líderes, né, tem que pensar. Né? Se a OMS sugere não voltar às atividades, o isolamento social, a gente tem que cumprir. E o futebol também tem que cumprir, senão corre o risco de não resolver o problema. Vamos agora falar do Real Madrid. Real Madrid que voltou aos treinamentos, é o assunto aqui no Fox Sports de primeira. Real Madrid, a gente mostra justamente a volta do Real Madrid. Quem voltou a treinar nesta segunda-feira foi o time de Zidane, seguiu os protocolos de distanciamento social. A gente vê aí Benzema, entre outros, já vemos o Sérgio Ramos, havia staff da comissão utilizando máscaras de proteção, aí o Modric, Savoia, é a realidade do futebol, mesmo com a volta do futebol em lugares que a pandemia foi um pouco mais controlada, nada será da mesma forma como antes, né? Eles vão ter que realmente usar uma série de recursos de saúde e de sistemas de isolamento, grupos pequenos de trabalho, de agora em diante. Porque você percebe que em Wuhan, na China, já aconteceram agora 5 casos de novo. Então, todo cuidado é pouco, né? Eu acho que a mentalidade do ser humano vai mudar em muitos aspectos, né? No respeito à vida, no relacionamento, nos agrupamentos. Então, vai demorar um certo tempo. E outra coisa, ainda não se tem nenhuma ideia de vacina, né? E ninguém sabe ainda ao certo se quem foi infectado criou anticorpos definitivos, né? Ou por quanto tempo, se pode pegar de novo. É uma doença nova, ela já existia, mas a 19 é nova, então pelo que a gente procura ler, procura se informar. Então ninguém sabe como vai ser a reação do vírus, né? E em cima disso, existem uma série de pontos de interrogação em todas as áreas, na área médica, de pesquisas, e no futebol não é diferente, segue essa tendência. Vamos agora falar sobre o episódio envolvendo o Arthur, brasileiro do Barcelona. Ele não respeitou um protocolo de La Liga, a gente explica qual foi. Aí, ó, o jornal Mundo Deportivo, brasileiro Arthur, volante, ex-Grêmio, hoje no Barcelona, ele quebrou o protocolo de La Liga nesta segunda-feira. O jogador se apresentou dirigindo um carro diferente do utilizado na última sexta-feira. E segundo o protocolo de proteção de La Liga contra o coronavírus, Arthur não poderia mudar de carro. Segundo o Barcelona, o automóvel do jogador ficou sem bateria e a troca foi necessária. O clube garante que o problema foi relatado para os inspetores de La Liga com antecedência. Savoia. A gente sabe que nesses grandes clubes tem empresas que está até em contrato que o jogador deve usar aquele carro, ele pode até ter outro particularmente, mas a chegada ao clube tem que ser daquela determinada marca. Agora, se o carro quebra, pode acontecer um pane na bateria, até carro zero acontece esse tipo de coisa, ou pode acontecer. Né? Eu mesmo com um carro novo, outro dia fiquei na rua, chegando na Fox, cheguei até atrasado. Mas o que acontece? Era melhor o jogador não aparecer de táxi. É uma situação atípica, né? Acho que não vai dar em nada. Imprevistos acontecem, né? Agora foi com outro carro. E o que ele ia fazer? Não ia no treino? 5h15 neste fim de semana. Bundesliga volta com tudo. A tela do Fox Sports, liga conhecida por jogos eletrizantes. E não foi diferente nesta temporada. A gente mostra alguns deles para vocês.
A Bundesliga está voltando. A saudade do futebol está cada vez maior. Mas agora vamos voltar no tempo, antes da pausa por causa do novo coronavírus, e recapitular 5 jogos emocionantes da Liga desta temporada. O primeiro logo na terceira rodada. Sem nenhuma vitória na competição, o novato Union Berlim recebia um dos favoritos ao título, o Borussia Dortmund. Nas apostas só se falava em goleada dos aurinegros, mas o que se viu foi um show dos vermelhos da capital alemã. 3-1 e a primeira vitória da história do Union Berlim na Bundesliga. E diante do Dortmund, a galera ficou feliz? Na 10ª rodada, 2 goleadas impressionantes. Em Leipzig, o time da casa fez o placar mais elástico até aqui na competição. Sonoros 8-0 para cima do Mainz. E noite perfeita de Timo Werner com hat-trick. A outra goleada foi um choque em todo o país. Mesmo com belas defesas de Neuer, em Frankfurt, o time da casa deu um show para cima do grande campeão Bayern de Munique. 5-1 e demissão do então técnico Niko Kovac. Outro jogo eletrizante aconteceu na 12ª rodada. O lanterna Paderborn foi a muralha amarela de Dortmund e fez um primeiro tempo de almanaque. 3-0 para cima do Borussia e o estádio incrédulo. No segundo tempo, o Borussia voltou para o jogo com os gols de Sancho e Witzel. Mas foi nos acréscimos que Ross colocou o empate heróico no placar, 3-3. Para terminar, outro jogo do Dortmund. O time aurinegro vencia o Leverkusen por 3-2, depois de um primeiro tempo movimentado. Até que veio a virada relâmpago. Aos 35, com Bailey. E aos 36, com Lars Bender, o Leverkusen virou o jogo e jogou um balde de água fria no Borussia, que mirava a liderança da Bundesliga. Emoção e goleadas não faltam na Bundesliga. E quem não pode faltar no sofá assistindo a tudo isso na tela do Fox Sports é você. Faltam 5 dias. Ah, que beleza, que saudade de ver a Bundesliga com jogos emocionantes na tela do Fox Sports. Vamos ver a rodada deste fim de semana. Sábado, dia 16, tem Dortmund Schalke 04, 9h30 da manhã, transmissão no Fox Sports. Leipzig e Freiburg, 10h30. Nesse horário temos outros 2 jogos. Hoffenheim e Hertha Berlim, Düsseldorf e Paderborn. Às 9h30 da manhã, ou seja, o mesmo horário de Dortmund e Schalke, você vê no Fox Sports 2, Augsburg e Wolfsburg. A Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach jogam 12h30. Você acompanha também no Fox Sports ao vivo. Tem também domingo 2 partidas e segunda-feira mais uma. Domingo, Colônia e Mainz às 10h30, Union Berlim e Bayern de Munique ao meio-dia. Na segunda-feira, 13h30 da tarde, Werder Bremen e Bayer Leverkusen. 5h19, meu caro Savoia, a Bundesliga está voltando. É um grande torneio, um grande campeonato. Estranho vai ser sem torcida, né? Mas, de qualquer forma, são espetáculos imperdíveis. E minha curiosidade vai ser toda especial, né? O que os jogadores falam em alemão em campo, vai dar para ouvir, porque sem público você ouve perfeitamente. O duro vai ser entender, né? Eu, pelo menos, não falo alemão. E você fala, Felipe? Fluentemente não, a palavrão eu conheço. Na época da Fórmula 1 tive que aprender alguns para me defender da grande imprensa alemã que ocupava e ocupa espaço nos paddocks no Brasil. Eu acompanhei há muito tempo o Schumacher e o Vettel, então aquelas palavras tinha que pescar. Então vamos ver se dá para treinar com a Bundesliga o alemão também. Agora a gente volta para o Brasil. Palmeiras, Diego Bertozzi chegando. Vamos nessa, Bertozzi.
Grande Felipe, amigos do Fox Sports de primeira. Olha, o seu xará, o Felipe Melo, é favorável ao retorno dos treinos desde que haja segurança para todos. Diante daquela sugestão da CBF de retomar as atividades do futebol no próximo domingo, Felipe Melo disse que a volta não deve ser apressada, mas ressaltou que os jogos podem ajudar a manter as pessoas em casa. Na entrevista que ele deu ao Globoesporte.com, o ex-volante, agora zagueiro, afirmou que o corte de 25% dos salários de todo o departamento de futebol do Palmeiras foi o mínimo a ser feito para ajudar muitas pessoas que dependem dos seus empregos no clube e que a prioridade é salvar vidas. O xerife do Verdão tem aproveitado a quarentena para assistir vídeos de referências que ele tem na zaga, como Schiavi, Gamarra, Clebão e Cannavaro. E por um motivo simples, é um setor que não se pode perder a bola. Antes, no meio-campo, se perdesse, tinha o zagueiro, agora só tem o goleiro, completou Felipe Melo. Diego Bertozzi para o Fox Sports de primeira. Maravilha, Bertozzi. Meu caro Savoia, o nosso assunto é o Palmeiras, Felipe Melo, Luxemburgo. O Verdão é sua parada agora para comentários. Então, o que o Felipe Melo está preocupado, e é uma preocupação sadia, né? É porque ele tem um excelente passe, ele passa muito bem. Então, você não pode errar, né? Se você errar no meio de campo, tem a zaga, mas se você errar na zaga, só tem o goleiro. Então, ele tem que contar também com o auxílio dos companheiros, né? Os laterais, os volantes virem para receber a bola, para ele não ter que sair jogando e arriscar perder a bola. É o conjunto que vai proporcionar ao Felipe Melo, que tem um excelente passe, não cometer nenhum tipo de falha. Claro que a falha faz parte do jogo, mas eu entendo a preocupação do Felipe Melo. E é por aí mesmo, não dá para brincar lá atrás. O assunto agora é o São Paulo. Fernando Caetano está chegando. Vamos nessa, Caetano. Olá, Felipe e amigos do Fox Sports de primeira. No meio dessa pandemia do coronavírus, apesar do futebol continuar parado, no São Paulo a parte política está bem movimentada. Isso porque, no final desse ano, em dezembro, o clube terá eleições para o novo presidente do tricolor paulista. É o fim da era Leco. Pela situação, o Júlio César Casares deverá oficializar a candidatura dele em breve. E pela oposição, ainda não há uma definição. Os candidatos mais cotados são o doutor Marco Aurélio Cunha e também o Roberto Natel, que é sobrinho do ex-governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, e que também foi presidente do São Paulo. O fato é que quem assumir a presidência do tricolor paulista terá um duro desafio pela frente. Administrar um clube que não é campeão desde 2012, que no ano passado teve um déficit aproximado de 160 milhões de reais e que tem uma dívida total de cerca de 500 milhões de reais. É isso aí. Com informações do São Paulo, eu volto com você, Felipe. Valeu, Caetano. E eu de primeira lanço Eduardo Savoia. A crise do São Paulo parece não ter fim. Não ter fim. E eu fico lembrando da época em que, na época áurea do São Paulo, o São Paulo era referência, né? Foi o primeiro clube a ter CT, a ter refis, não devia nada, ganhava títulos, tudo isso parece que desapareceu. Alguma coisa errada e, para mim, administrativamente. Os cartolas regrediram, né? Então, acho que quem teve Marcelo Portugal Gouveia, José Eduardo Mesquita Pimenta, eu acho que agora o Leco está devendo faz tempo. Até o Juvenal Juvencio, na última gestão dele, começou a claudicar. Eu acho que o São Paulo tem problemas financeiros, vai ter que resolver esses problemas financeiros, e não sei como o São Paulo vai fazer para arrumar patrocinador para pagar o Daniel Alves, porque o Daniel Alves ganha uma nota muito preta. E de abril e outubro, São Paulo tem 2 parciais comprometidas, né, que deveriam ser pagas por empresários, por patrocinadores. E a pandemia, a falta do futebol, a falta de exposição, como é que São Paulo vai arrumar dinheiro para quitar essas 2 pancadas anuais? E são 3 anos, né? 3 anos e meio de contrato. Pra você ter uma ideia que a situação do São Paulo é muito difícil. A gente fala agora do Vasco da Gama com o repórter Everton Souza. Boa tarde, Everton.
Oi, Felipe, um abraço para você, para o pessoal que está ligado com a gente aqui no De Primeira. Segunda-feira triste para vários funcionários do Vasco da Gama. 50 deles foram demitidos hoje. Eu conversei com o presidente Alexandre Campelo pela manhã e ele me explicou que esses trabalhadores fazem parte de setores do clube que não devem funcionar mais, pelo menos até o final dessa pandemia. Ainda segundo o presidente, foi feito um acordo para que eles pudessem receber os salários atrasados desde janeiro em parcelas, assim como a rescisão contratual. Esses trabalhadores, eles são menos de 10% do quadro total de funcionários do Vasco da Gama. A economia estimada com a demissão deles é de cerca de R$500 mil por mês. E o presidente Campelo ainda disse que existe a possibilidade de que eles retornem ao clube depois que a pandemia terminar, mas não é uma certeza. A boa notícia desta segunda-feira é que o ex-médico do clube, o Dr. Clóvis Munhoz, que trabalhou por quase 30 anos em 2 passagens e participou das principais conquistas do Vasco da Gama, ele estava internado em um hospital particular no Rio de Janeiro por causa do coronavírus e hoje ele foi transferido para a unidade de terapia semi-intensiva. Ele apresentou uma melhora muito grande no quadro clínico e por isso ele deve receber alta, segundo os médicos, já nos próximos dias. A gente torce aqui para que ele volte para casa o mais rápido possível. Grande abraço para você e para todo mundo. Valeu, Everton. E a gente vai para a Europa agora para falar sobre a UEFA e as especulações da volta da Liga dos Campeões. Aí o jornal Gazeta dello Sport, a UEFA negou que o jogo entre Juventus e Lyon esteja confirmado para o dia 7 de agosto. Segundo a entidade que comanda o futebol, nada está definido. Esse é um posicionamento importante porque nesse momento a gente vê muita gente até chutando datas e tudo mais. Um tema importante é na Inglaterra, a volta do Campeonato Inglês, da Premier League. A gente tem notícias sobre isso também, o jornal Independent, falando sobre isso. Olha, a Premier League, o título é: a Premier League pode voltar à atividade no próximo mês, se os governantes derem sinal verde para o retorno dos esportes. Deixa eu dar uma olhada aqui exatamente na notícia, falando que o governo sinalizou como positivo a volta da Premier League a partir de dia 1º de junho. A medida ainda depende do número do coronavírus no país, mas tudo indica que no próximo mês a principal competição nacional da Europa volte com portões fechados e controle do número de pessoas trabalhando nos estádios. A Premier League planeja voltar no dia 14 de junho, mas para isso precisa da aprovação da maioria das equipes. Continuamos na Europa agora com uma notícia triste, lamentável na Itália. Um jovem que faleceu, não foi da Covid-19. Hoje em dia, sempre quando há uma notícia de morte, as pessoas querem saber a causa. A Atalanta divulgou, 19 anos, o jogador faleceu vítima de aneurisma. Tá? Ele veio das categorias de base da Atalanta, ele se sentiu mal, teve uma indisposição em casa na última sexta-feira enquanto treinava. Rinaldi, de 19 anos, foi hospitalizado e não resistiu na manhã de hoje. O atacante defendia a Atalanta desde os 13 anos e estava emprestado a um clube da 4ª divisão da Itália. Agora a gente traz um assunto do Bahia. Aqueles vídeos sobre jogadores nessa época de quarentena, vamos dar uma olhada. Foi recuperando. A gente trouxe Gregory e Flávio para desarmar tudo isso aí, para você ficar algo bom. Pô, tô vendo a galera aí. Valeu, rapaziada. Obrigadão aí. Tá vindo aqui para te dar umas palavras de apoio aí nesse momento difícil que a gente sabe que você tá passando. Mas é para você se manter firme e forte. Acabamos de falar com o seu irmão aqui. Ele também tá saindo dessa e com você não vai ser diferente. Viu? Você manter as orações aí. A gente vai orar daqui. E não tenho dúvida que em breve a gente... Eu como Gregory, a gente vai estar lá dentro de campo e você vai estar na arquibancada lá, torcendo pela gente. Samuel, a gente se despede aqui no Fox Sports de Primeira, um vídeo emocionante do Bahia, jogadores que ligaram para o Américo Caldas, torcedor fiel, torcedor fanático pelo Bahia, que está
com a Covid-19 se recuperando. Momento bastante emocionante, Savoia. Isso mostra que o jogador tem sensibilidade, né? Participou assessor de imprensa, o Gregory também está se recuperando. Eu acho que é uma mensagem positiva, né? Porque o cara deve ficar tão para baixo, né? Diante de uma situação assim do Covid-19, o que vai acontecer comigo? Você imaginou esse cara aí, que deve ter sentido, se emocionado? Muito bonito, só posso aplaudir o departamento de marketing, os jogadores, assessoria de imprensa e a direção do Bahia. Aliás, Bahia, nesse sentido, está trabalhando muito bem faz tempo. Valeu, Savoia, um abraço para você, um abraço a todos ligados aqui no Fox Sports de primeira. Vem aí o Expediente Futebol 5h31. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.